Episódio 10 do Morrendo no Hollow Knight. Depois de andar mais um pouco pela Cidade das Lágrimas, encontrei Zot o Poderoso e ele soltou uma frase muito engraçada, falando que eu sou Zot o Poderoso, se eu quiser ficar seco é o que vai acontecer. Ele me chamou de vagabundo e eu nem posso julgar tanto, porque em teoria eu sou um cara que tá andando de um lado pro outro sem saber pra onde tá indo. E ele também decidiu dar uma leve humilhada na cidade mais linda do jogo, só porque chove. Dentro da Cidade das Lágrimas encontrei o Santuário das Almas, uma área bem chatinha com alguns inimigos bem diferentes. E o que eu mais odiei foi um tipo de mini boss que aparecia quase toda hora e ele teleportava toda vez que eu chegava perto dele e ficava metendo ataque de longe. Encontrei outro mini boss, só que esse aí eu não podia nem fugir porque as portas foram trancadas e depois de uma luta não tão difícil eu consegui ganhar dele. Mas mesmo não tendo sido uma luta tão difícil, eu cheguei perto da morte. Eu encontrei mais daqueles inimigos chatos que teleportam e atacam de longe. Eu acabei tentando ignorá-los e passar reto correndo, mas não deu certo e eu acabei morrendo e tendo que voltar todo o caminho. Cheguei num belo campo de batalha que não tinha como sair como sempre. Depois de um tempo eu comecei a ver uma sombra vindo lá no fundo e de repente apareceu pra mim. Eu descobri um novo boss, o Mestre das Almas, que era meio que uma versão evoluída daqueles outros bichos que me mataram mais cedo. E que entrada triunfal, ele aparecendo na sombra lá no fundo e de repente spawnando do meu lado foi realmente de se impressionar. E pra minha primeira tentativa contra ele, eu não vou mentir que eu acho que eu até que aguentei bem a luta, mas obviamente eu morri depois de um tempo. E como sempre, o banco ficava longe pra cacete do boss. Eu não entendo porque os criadores fizeram isso. Eles queriam que o desafio não fosse o boss e sim o caminho até ele. Que impressionante, eu odeio isso. E eu já comentei melhor nisso no episódio retrasado, sobre como eu odeio quando o banco fica muito longe do boss. Apesar de ter morrido várias vezes, o boss não era tão difícil assim se comparar com aquele ou outro que eu enfrentei nos episódios passados. E depois de um tempo, eu consegui derrotá-lo e ele morreu, aleluia. E eu achei meio estranha essa derrota dele e tal, mas eu não sabia explicar exatamente o porquê eu tava achando estranho ter ganhado dele assim. Mas tudo bem, isso não importa, matamos ele, conseguimos uma nova. Que porra é essa? Ele voltou! Sim, a boss fight não acabou, eu fui muito pego de surpresa nesse momento, porque eu não imaginei que isso iria acontecer, eu fiquei meio desesperado. E por causa do meu desespero e confusão pelo que tinha acontecido, eu morri, né? Fazer o quê? Consegui derrotar novamente a primeira fase dele e fui pra segunda, que não era tão difícil. Eu realmente só morri pelo desespero e susto do que aconteceu. Mas agora que eu sabia o que tava por vir, eu fiquei mais tranquilo e consegui matar ele sem problema nenhum. E depois de matar ele, eu ainda tava meio receoso, imaginando que havia uma possível, pequena, mas imaginável possibilidade dele ter uma terceira fase. Tanto que antes de fazer qualquer coisa, eu me curei e fiquei esperando alguns segundos antes de pegar a habilidade novamente. Mas dessa vez, realmente, ele tinha morrido e eu tinha ganhado uma nova habilidade, Mergulho Desolador, um ataque forte pra baixo. Com essa habilidade, agora eu poderia quebrar alguns chãos frágeis. Chãos? Não sei como se pronuncia. E sabe qual foi o primeiro lugar que eu